Bom, agora o assunto é economia. A tendência de crescimento das estatais brasileiras, registrada nos últimos 5 anos, não vai se repetir em 2023. Com um rombo previsto de quase 6 bilhões de reais, esta será a primeira vez em 8 anos que o Tesouro Nacional terá de cobrir esse déficit. A Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que as empresas públicas tenham um déficit primário de até 3 bilhões de reais neste ano. Mas a última projeção do governo Lula é de que as despesas geradas pelas estatais sejam ainda maiores do que o esperado e cheguem a 5 bilhões e 600 milhões de reais. A estimativa foi feita pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, comandados por Fernando Haddad e Simone Tebet. Entre as estatais que poderão ter um resultado negativo pior que o previsto estão a Dataprev, com um rombo de 200 milhões de reais, e os Correios, com um prejuízo esperado em torno de 600 milhões de reais. Bom, consta, vai ser a primeira vez, então, em 8 anos, que o Tesouro vai ter que cobrir aí esse rombo, de quase 5,6 bilhões de reais, né? Queria te ouvir, o que ajuda a explicar essa necessidade aí de eventual compensação de recursos por parte da União? É muito simples, Paula. O amor venceu e ele custa caro. O Brasil está de volta. As estatais, historicamente, sempre foram usadas para instrumento de politicagem, cabide de emprego e por aí vai. Durante um período curto e, digamos assim, estranho na história da redemocratização do Brasil, que foi o período Bolsonaro, elas foram tratadas, justiça seja feita, começou com o Temer, uma certa profissionalização das empresas e tudo, elas foram tratadas com mais seriedade, muitas foram privatizadas, o PT vem lutando contra a privatização desde o início, pelo contrário, o ministro do Trabalho diz que se a Uber quiser ir embora do Brasil, os Correios aí que voltaram a dar um baita prejuízo, podem assumir a função, coisa assim, Então é uma mentalidade totalmente tacanha, com cheiro de naftalina, mas é exatamente o que essa esquerda leva para esse desgoverno, a visão de usar as estatais para feudo político, para cabide de emprego, às vezes para ajudar companheiros fora do Brasil, Vamos lembrar do histórico aí de estatais e do próprio BNDES, que usaram o dinheiro dos trabalhadores brasileiros, pagadores de impostos, para mandar para petista do Foro de São Paulo, para companheiros comunistas do Foro de São Paulo, para construir porto em Cuba, metrô em Caracas e por aí vai. Então essa é a visão que eles têm das empresas estatais, para servir a eles e não ao povo. Quando eles dizem, a esquerda radical, que o petróleo é nosso, por exemplo, o brasileiro tem que levar muito a sério isso. Eu não tenho a menor dúvida que todos os petistas consideram que o petróleo é deles, E isso faz muito mal para o país, para o Brasil. Agora, é mais um lembrete de que não basta uma gestão mais eficiente e séria e profissional, como tentou o governo Bolsonaro, como tentou o governo Temer, porque, como tem alternância de poder, essas empresas não ficam para sempre blindadas das garras dos esquerdistas, Quando eles voltam ao poder, isso invariavelmente acaba acontecendo por muita demagogia e às vezes ajuda suprema, eles voltam a fazer tudo o que eles faziam antes, e aquelas velhas práticas que custam muito caro e produzem rombos que precisam ser depois financiados pelo Tesouro, leia-se, por todos os trabalhadores brasileiros. Então, privatizar parece ser realmente a única solução definitiva de longo prazo. Piotr. Vamos lá. Nesses anos todos aí, o único ano que teve déficit nas estatais foi 2020. 2020, você sabe, teve a pandemia. E mesmo assim foi de 600 milhões de reais. A previsão do déficit este ano é de 5,6 bi das estatais. 5 bilhões e 600 milhões, ou seja, 5 bi a mais, sem pandemia, só com o governo atual. De novo, sem pandemia, só com o governo atual. Mas vamos lá. E tem uma coisa que chama atenção. Quando diz assim, o Tesouro pode ter que, aliás, ir lá e resolver o problema, recorrer-se ao Tesouro, o Tesouro Nacional é a conta corrente do governo. É exatamente para esse Tesouro que você está vendo esse esforço gigantesco do ministro Fernando Haddad da Fazenda para buscar fontes de arrecadação para tentar resolver o problema do déficit do governo, que é perdulário, que gasta muito mais do que arrecada. Só que o arcabouço do ano que vem, que vale para o ano que vem, o arcabouço fiscal,
O governo está precisando achar 168 bi. Agora, pensa bem, se o governo precisa arranjar 168 bi, e que o valor pode não ser esse, pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas se o governo está buscando dinheiro e, ao mesmo tempo, ele tem uma estrutura de estatais que geram déficit de 5,6 bi, ou seja, você está minando, o governo está minando com esse tipo de administração, que é a gestão muito perdulária das estatais, ruim, ele está minando o esforço do próprio governo dele, do ministro da Fazenda dele, que hoje se resume a fazer o seguinte: buscar receita para fechar a conta dos rombos e gastos do governo federal. Não é uma lógica de responsabilidade fiscal em que você reduz o tamanho da máquina, torna-a mais eficiente, diminui o custo para o Estado e, ao mesmo tempo, incentiva a economia para gerar receita, que é a melhor maneira de aumentar a receita é com o crescimento da economia. A economia cresce, como você paga impostos, todos são por alíquota de imposto, ou seja, você vai lá, aumenta. 20% de 10 é uma coisa, 20% de 20 é o dobro. Vamos lá? Muito simples assim, do que você arrecada. Então você tem um ministro da Fazenda que está toda hora desesperado, tentando buscar receita para fechar a conta, não consegue reativar a economia porque o governo é muito ruim. Aliás, você aumenta a insegurança jurídica. Tivemos essa declaração recente agora, aliás, foi uma portaria do Ministério do Trabalho em relação aos feriados no comércio, em que tem que ser por uma decisão junto com o sindicato, sendo que já existia um entendimento anterior. O presidente Lula, dia desses, também fez um seguinte comentário, que esse ano a economia vai sofrer porque teve muito feriado. Quer dizer, do que nós estamos falando? Porque os discursos não batem, eles não conversam com a mesma coisa. Tanto que eu tenho um governo perdulário, que aumenta gasto, estatais agora, pelo cálculo do governo, que vão gerar um déficit, coisa que não estava acontecendo, porque tinha outro tipo de lógica de administração de estatais, ao mesmo tempo em que o ministro da Fazenda está tentando buscar receita para fechar a conta de um governo perdulário. Nada faz sentido. O governo não conversa nem com ele próprio, o que só reforça a ideia de que o atual governo não tinha plano nenhum, não apresentou durante a campanha, não apresentou depois, está navegando sem plano. E aí cada um tenta fazer o que acha que deve para tentar resolver os problemas que existem. Agora, vamos lá. Nesse tempo todo, desde a lei das estatais do governo Michel Temer, para ser justo aqui, em que você melhorou a gestão, melhorou o compliance das empresas, melhorou a transparência, a eficiência e tudo mais, só em 2020, por causa de uma pandemia, é que você teve um déficit de 600 milhões. A previsão de déficit agora, neste ano, é de 5,6 bi, ou seja, 5 bilhões a mais. Sem pandemia, só com o atual governo que está lá.